Vamos agora falar de pré-operatório, tá certo, gente? Então, como é o manejo pré-operatório do paciente? O que é que a gente vai pensar? A gente vai sempre pensar num tripé. E que tripé é esse? Eu, médico, residente. A gente vai sempre pensar o que é que a gente vai pedir de exames complementares, o que é que a gente vai, como é que a gente vai manejar os medicamentos, o que é que suspende, o que é que mantém e risco cirúrgico anestésico, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho de risco cirúrgico anestésico. A gente vai falar de três coisas super importantes, que é a classificação de ASA, o risco cardiovascular e o risco nutricional, tá? Classificação ASA, gente, classificação ASA é aquela classificação famosa, todo mundo já deve ter ouvido falar da Associação de Anestesiologia, né, americana, e ela classifica o paciente em são 6 níveis de acordo com o risco de desenvolver complicações. ASA 1 é aquele paciente saudável, que não fuma, tá? Ele é um paciente que tem um baixíssimo risco de desenvolver complicação. A maioria dos pacientes, entretanto, é um ASA 2, que é aquele paciente que tem uma doença sistêmica leve. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque se o paciente ele é tabagista, etilista, se ele tem uma diabetes ou hipertensão, mesmo que controlados, se é uma gestante ou se o paciente é obeso, ele já é automaticamente classificado, gente, como ASA 2, doença sistêmica leve, tá? Então, muito cuidado com o enunciado da questão. Se tá um paciente com essas características aqui, ele já é automaticamente um ASA 2, beleza? ASA 3, gente, ASA 3 já é aquele paciente que tem uma doença grave, uma doença que já leva a alguma limitação funcional. O ASA 4 é aquele paciente que já corre um risco de vida, por exemplo, o paciente está na UTI, tá? ASA 5 é o paciente moribundo, por exemplo, aneurisma de aorta roto. Paciente moribundo que, assim, a chance de ir a óbito já é muito elevada. E ASA 6 é o paciente que já está em morte encefálica, tá certo? Quais são os principais para vocês gravarem? O ASA 2, né, e o ASA 3, tá bem? Risco cardiovascular, gente. Risco cardiovascular, eu preciso que vocês gravem esse índice de risco cardíaco revisado de Lee, tá? Vocês vão ouvir falar de vários outros índices, mas o que as provas cobram é isso daqui, é o índice de Lee. Vocês precisam reconhecer quais são os fatores de risco de acordo com o índice cardíaco revisado de Lee, que são paciente que possui alguma doença cardíaca isquêmica, que possui insuficiência cardíaca, que possui um passado de doença cerebrovascular, ou seja, que já teve uma história de AVC ou AIT, o diabetes mellitus insulino dependente, reparem que não é qualquer diabetes mellitus, é o diabetes mellitus insulino dependente, o paciente que tem uma disfunção renal, um doente renal crônico com a creatinina maior do que 2, então também não é qualquer um, tá? E o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia de alto risco. Então, se o paciente ele tem 2 ou mais fatores de risco, ele já é classificado como um paciente alto risco de acordo com o índice cardíaco revisado de Lee, tá certo? E aí, se o paciente ele é alto risco, o que é que a gente vai fazer? A gente vai proibir que ele faça cirurgia? Não. A gente vai avaliar a capacidade funcional desse paciente de acordo com o coeficiente metabólico dele. Então, a gente vai avaliar o que é que ele é capaz de fazer. A gente diz que o paciente ele tem menos do que 4 METs quando ele consegue comer, se vestir, andar pela casa, mas assim, basicamente isso, certo? Aquele paciente que consegue subir um lance de escada, fazer atividade sexual, andar rápido. Então, por exemplo, você está atendendo no 2º andar lá do seu ambulatório, o paciente conseguiu chegar lá de escada, você veio como? Veio de escada, o paciente já é 4 a 10 metros, tá certo? E é isso daqui que eu preciso que vocês gravem, que é a maioria dos pacientes. A partir de 4 metros, a gente já vai classificar o paciente como um paciente de risco ou moderado ou baixo risco. A gente não vai dizer que o paciente é alto risco e vai proibir a cirurgia ou pedir para ele ir para um cardiologista. A gente já pode liberar a cirurgia se ele tiver nesse quadrinho aqui. Agora, se ele for menor do que 4 metros, a gente diz que ele é alto risco e a gente tem que aprofundar a avaliação, tá certo? Então, esse slide aqui, na parte de risco cardiovascular, é o slide mais importante, que eu quero que vocês dêem um pausezinho, tirem um print, grave isso. É como vocês vão conduzir o paciente de vocês. Então, assim, isso é uma coisa super importante, porque a gente costuma ver no dia a dia pedindo parecer cardiovascular, parecer cardiológico para todo paciente, mas não é bem assim. Então, como é que a gente avalia o paciente da gente? Tá lá no ambulatório de cirurgia, chega um paciente pra gente, vai pedir parecer cardiológico de cara? Não vai. A gente primeiro vai avaliar qual é o índice cardíaco revisado de Lee,
se a gente encontrar mais do que 2, né, 2 ou mais fatores de risco daqueles, doença cardíaca isquêmica, insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular, diabetes insulina independente, doença renal crônica com creatina maior do que 2 ou cirurgia de alto risco, a gente vai avaliar a capacidade funcional do nosso paciente. Se ele consegue subir o lance de escada, subir lá no ambulatório tranquilo, fazer sua atividade sexual, ou seja, se ele tem mais do que 4 metros, está ali naquele quadrante entre 4 e 10 metros, aí a gente já vai liberar a cirurgia do nosso paciente, beleza? Isso é a coisa mais importante dessa parte de avaliação cardiovascular. Se por acaso a gente vê que o paciente tem menos do que 4 metros, ou seja, aquele paciente, imagina, um paciente seco, que não consegue fazer nada, vai pentear o cabelo, já cansa, não consegue nem tomar um banho, cansa dentro de casa, aí a gente vai ter que encaminhar para um cardiologista e pedir um teste de estresse farmacológico, e aí se esses testes vierem normais, o cardiologista vai avaliar e que ele vai liberar para a cirurgia, mas é só a partir daqui, tá certo, gente? Essa parte aqui a gente pode muito bem conduzir o nosso paciente no ambulatório. Ok? Vamos adiante? Triagem nutricional. Gente, é um assunto super queridinho das bancas do Brasil todo. Tá sendo assim, modinha fazer questão sobre avaliação do risco nutricional dos pacientes. Como é que é essa avaliação do risco nutricional? Bom, a gente tem a triagem nutricional. Todo paciente que chega, que vai internar para uma cirurgia, qualquer coisa, na verdade, ele precisa fazer uma triagem nutricional. Essa triagem é feita de acordo com o Nutritional Risk Screening, certo? NRS de 2002. É antiguinho? É, mas é isso que a gente usa até hoje, tá bem? E aí, de acordo com essa triagem, a gente vai ver se o paciente ele teve uma perda de peso recente, como é o IMC, se ele vai ser submetido a algum procedimento grave, se ele tem alguma doença grave, para ver se ele tem risco de desenvolver algum déficit nutricional durante o internamento, certo? Então, isso é só uma triagem, são perguntas simples que faz nas primeiras 24 horas de admissão do paciente. Mas, além da triagem, a gente precisa também fazer uma avaliação do estado nutricional do paciente. Então, a triagem é uma coisa rápida, que a gente tem que fazer nas primeiras 24 horas, e a gente também precisa avaliar o estado nutricional, então fazer uma avaliação mais aprofundada desse paciente, pode fazer nos dias seguintes, lá do internamento. E essa avaliação do estado nutricional é feita primordialmente através da avaliação subjetiva global, que a gente chama de AGS. Essa avaliação subjetiva global, ela leva em consideração medidas antropométricas do paciente, então peso, altura e o IMC do paciente, preensão palmar, então aperto de mão, por isso que ela é subjetiva, porque são medidas subjetivas, o aperto de mão, a perda de peso não intencional, então é o momento que a gente questiona o paciente quanto peso ele perdeu, e aí eu quero que vocês memorizem isso daqui, que geralmente a questão ela traz esse dado para dizer que o paciente ele tem risco nutricional, diz que o paciente tem uma perda de peso de mais de 10% em 6 meses, tá certo? E aí, de acordo com essa avaliação, a gente vai classificar o paciente em A, B ou C. A, aquele paciente que está bem nutrido. B, o paciente com a desnutrição moderada. E C, o paciente desnutrido grave, tá? Além da avaliação subjetiva global, a gente também pode utilizar proteínas séricas para avaliar o nosso paciente. Quais são essas proteínas principais? A proteína ligada ao retinol, a pré-albumina, transferrina e a albumina. E quais são as proteínas séricas que eu quero que vocês memorizem o valor de referência? Principalmente a transferrina. Então, uma transferrina menor do que 200 e uma albumina menor do que 3 são indicativos, né, de uma desnutrição do nosso paciente, tá? E lembrar também que cada proteína dessa sérica tem uma meia-vida específica, então ela diz respeito ao estado nutricional do paciente naquele tempo, naquele período. Então, a proteína ligada ao retinol tem 10 horas, meia-vida, a pré-albumina 24, 48 horas só, tá? A transferrina os últimos 8 dias e a albumina os últimos 20 dias, beleza? Lembrar também, gente, que os linfócitos também predizem uma desnutrição. Então, se o paciente tem linfócitos, uma contagem de linfócitos menor do que 1.500 a 2.000, a gente também pode dizer que esse paciente tem uma deficiência nutricional, tá certo? E a partir daí, dessa avaliação, é que a gente vai indicar uma terapia nutricional, beleza? Quando é que a gente vai indicar a intervenção nutricional imediata, que a gente chama de internute? Naqueles pacientes que vão ser submetidos a uma cirurgia de médio ou de grande porte e que são classificados com risco nutricional grave. E quais são esses pacientes que têm risco nutricional grave? São aqueles pacientes que, de acordo com aquela triagem, né, o NRS 2002, né, na triagem nutricional, eles têm uma pontuação maior ou igual a 3, beleza?
Aqueles pacientes que, de acordo com a avaliação subjetiva global, a ASG, têm uma classificação C, desnutrição grave. Os pacientes com albumina menor do que 3, transferrina menor do que 200 ou com a contagem de linfócitos menor do que 1.500 a 2.000, tá certo? É isso que eu preciso que vocês gravem, que são esses pacientes aqui que vão precisar de uma intervenção nutricional imediata. E dieta imunomoduladora. Gente, quem aqui já ouviu falar em dieta imunomoduladora? A dieta imunomoduladora é uma dieta especial. Ela contém alguns aminoácidos, algumas substâncias que vão ajudar na resposta imunológica do paciente, na defesa do paciente, né? Como, por exemplo, arginina, glutamina, nucleotídeos, ômega 3, vitaminas, vitamina A, vitamina C, vitamina E, certo? E quando é que a gente vai indicar essa dieta imunomoduladora aqui? Para todo paciente que a gente vai indicar a dieta imunomoduladora? Não. São para aqueles pacientes que vão ser submetidos a cirurgias de grande porte ou cirurgias oncológicas 5 a 7 dias antes da cirurgia e 7 dias após a cirurgia. Então, preste atenção que dieta imunomoduladora é diferente da internuta. Intervenção nutricional, precisa de uma terapia nutricional para esses pacientes, cirurgia média e grande porte com risco nutricional grave, mas a dieta imunomoduladora a gente só vai fazer para aqueles pacientes que vão ser submetidos a cirurgia de grande porte ou oncológicas, tá certo? E lembrar do prazo aqui, 5 a 7 dias antes e 7 dias após, tá? Então, ela faz antes e continua depois do procedimento cirúrgico e isso vai diminuir a chance de deiscência de anastomose, certo? De deiscência de aponeurose. Então, o paciente ele vai melhorar a resposta imune dele, tá bem? Voltando lá para o nosso tripézinho. Então, a gente já falou do risco cirúrgico anestésico, a gente falou de ASA, a gente falou de avaliação do risco cardiovascular, a gente falou de avaliação do risco nutricional. Agora, a gente vai falar de medicamentos. A gente está indo de baixo para cima, né? No nosso tripézinho. Então, vamos falar de medicamentos. Gente, a pergunta que vocês vão se fazer é: o que a gente vai suspender antes da cirurgia? É o que o paciente quer saber, doutor. É para continuar tomando meu remedinho? Então, o que é que a gente vai suspender? Gente, a gente vai suspender estrogênios ou medicações antiestrogênicas, os 4A, que a gente vai ver quais são, e os diuréticos, tá, gente? Quais são esses 4A? Antidiabéticos orais, que a gente vai suspender na noite anterior da cirurgia, ou seja, de manhã já não toma um antidiabético oral, certo? Com exceção da clorpropamida. A clorpropamida a gente suspende um pouquinho antes, 48 horas antes. Por quê? Porque ela tem um tempo de meia-vida mais longo, tá? Então, antidiabéticos orais. Segundo A, AINES, que a gente vai suspender 1 a 3 dias antes do procedimento. Antiagregantes plaquetários, como, por exemplo, AS, clopidogrel, que a gente vai precisar suspender 7 a 10 dias antes do procedimento. Só uma observaçãozinha aqui. É óbvio que isso é o via de regra. Existem exceções. Paciente que tem um risco cardiovascular muito alto, às vezes a gente não suspende o AS, dependendo do tipo de cirurgia que ele vai ser submetido, tá? Então, isso aqui é a regra, mas existem suas exceções. Então, terceiro A, os antiagregantes plaquetários. E o quarto A, os anticoagulantes, gente. Quais são os anticoagulantes? O varfarin, não os cumarínicos, que a gente vai suspender 5 dias antes do procedimento. A heparina, de baixo peso molecular, que a gente vai suspender 12 horas antes do procedimento. E a heparina não fracionada, que a gente vai suspender 6 horas antes do procedimento. Também não é todo caso de paciente que usa a varfarina que tem que internar nesses 5 dias antes para ficar fazendo essa anticoagulação de ponte com a heparina de baixo peso, a heparina não fracionada, até a cirurgia, tá? Essa questão da anticoagulação de ponte até a cirurgia depende também do risco do paciente, mas isso não é foco para vocês. Eu só quero que vocês gravem o tempo de suspensão de cada medicação, de cada anticoagulante desse, tá bem? Gente, estrogênios. Estrogênios a gente vai suspender 4 a 6 semanas antes do procedimento. E os diuréticos, no dia da cirurgia, é que a gente vai suspender, tá certo? Observação em relação à colchicina. Aquele remédio que a gente faz na gota, ele pode levar a uma paralisia, né, uma paresia, fraqueza muscular. E ele também deve ser suspenso no dia da cirurgia. E, gente, alguns fitoterápicos, entre eles se destaca o ginkgo biloba, que muita gente faz uso, que também deve ser suspenso, porque pode levar a alterações plaquetárias, tá? E aumentar a chance de sangramento.
E o tabagismo, a gente deve orientar nossos pacientes a cessar o tabagismo 2 meses antes do procedimento cirúrgico. Beleza isso aí? Então, vamos falar agora de profilaxias medicamentosas. E quando a gente fala em profilaxia, a gente pensa logo em antibiótico profilaxia, né, gente? Primeira pergunta que a gente tem que fazer, na verdade, é: qual é o principal agente responsável pelas infecções do sítio cirúrgico? São as bactérias que colonizam a pele da gente, né? Que são as bactérias gram-positivas, principalmente quem? O Staphylo aureus. Então, se liga nisso, tem questão que pergunta exatamente isso. Qual é a principal bactéria que está colonizando a pele que vai ser responsável pela infecção do sítio cirúrgico? É o Staphylo aureus. E aí, a gente fica fácil, então, raciocinar qual é o antibiótico que a gente vai usar para profilaxia, né? Que são as cefalosporinas de primeira geração, principalmente a cefazolina, o famoso Kefazol, certo? Quando administrar essa profilaxia, esse antibiótico profilaxia? No momento da indução anestésica, quando ela está indicada, obviamente, né? Que é aproximadamente 60 a 120 minutos antes da incisão. Tradicionalmente 60, mas a gente vai ver mais na frente que tem algumas fontes que falam em 2 horas antes, tá certo? E aí vem a grande pergunta que vocês devem estar se fazendo. Beleza, Júlia, eu já sei qual é o antibiótico, mas quando é que eu vou indicar antibiótico profilaxia? É para todo paciente? Negativo. Em relação ao antibiótico profilaxia, a gente precisa saber classificar as cirurgias quanto à contaminação, tá? E aí a gente pode classificar as cirurgias em 4 tipos principais: em limpa, em potencialmente contaminada, contaminada e infectada. O que é uma cirurgia limpa, gente? É uma cirurgia que a gente não penetra nenhum trato corporal. Então, trato geniturinário não penetra, trato respiratório não penetra, tá? Exemplo, uma hérnia. Vai operar uma hérnia inguinal, tá? Uma cirurgia plástica. Então, nesses casos, via de regra, a gente não faz antibiótico profilaxia. Como toda regra, existem exceções. E quais são essas exceções? São aquelas cirurgias que a gente coloca um corpo estranho. Então, por exemplo, cirurgia ortopédica, que a gente utiliza uma prótese, tá? Ou, no caso de uma infecção catastrófica. Então, por exemplo, a neurocirurgia, se ocorrer infecção, vai ser catastrófico para o paciente. Então, nesses casos, a gente deve fazer antibiótico profilaxia. Mas, via de regra, cirurgia limpa não faz antibiótico profilaxia. Uma atenção especial. Os pacientes com hérnia, com tela, a gente só faz antibiótico profilaxia se ele for asa 3 ou 4, tá? Então, tela é um corpo estranho, sim, mas via de regra a gente não faz antibiótico profilaxia, a não ser que o paciente seja asa 3 ou 4. Beleza isso aí? Então, vamos adiante. Limpa, potencialmente contaminada. O que é uma cirurgia potencialmente contaminada, gente? É aquela cirurgia que a gente penetra um trato corporal, mas de uma forma controlada. Exemplo, uma colecistectomia por colelitíase. Então, o paciente tem a pedrinha na vesícula, a gente vai tirar a vesículazinha de forma controlada, sem estourar a vesículazinha, né? Ou se vazar uma bilizinha ali é um pouquinho só. Então, ela é potencialmente contaminada. Nesses casos, a gente deve fazer antibiótico profilaxia. Exceção é exatamente a Coleelap. Então, se for uma Coleelap, a gente não precisa fazer antibiótico profilaxia, tá certo? Então, potencialmente contaminada, daí vem a cirurgia contaminada, que é aquela cirurgia que a gente penetra um trato corporal, mas um trato corporal que já está com inflamação, então a vesícula que está com a colecistite, ou com já algum extravasamento. Nesses casos, a gente também vai indicar antibiótico profilaxia, tá certo? E no caso de cirurgias infectadas, gente, são aquelas cirurgias, por exemplo, uma apendicite, mas que a gente já tem uma peritonite ali associada. Se fosse só apendicite normal, seria contaminada, mas não infectada. Agora, se for uma apendicite com peritonite franca, uma peritonite purulenta, uma peritonite fecal, aí a gente já diz que é cirurgia infectada. E aí, muita atenção, porque nesses casos de cirurgia infectada, a gente não vai indicar antibiótico profilaxia, a gente vai indicar antibiótico terapia de largo espectro. A gente deve colher lá o líquidozinho, mandar para a cultura para ver qual é a bactéria que a gente está lidando, né? E guiar depois, talvez até mudar o esquema. Então, não é só a profilaxia, né? Porque a profilaxia a gente faz naquele momento da indução anestésica e acabou, tá? Pode manter até 24 horas só do procedimento e acabou-se. Mas nesse caso, não. É antibioterapia, a gente deve prolongar, inclusive depois da cirurgia, né? Quando a gente tá lidando com um trato gastrointestinal, a gente deve cobrir os principais germes, então gram negativos e também os anaeróbios, geralmente aquela combinação clássica de cipro e metro. Beleza?
Gente, então a gente falou de antibiótico profilaxia, vamos falar de profilaxia de tromboembolismo venoso. É básico que eu quero que vocês gravem aqui. É quando indicar a profilaxia medicamentosa. Então, a gente sabe que a profilaxia do tromboembolismo, ela pode ser feita de várias maneiras. Pode ser feita de forma mecânica, através de uso de meias elásticas, de ambulação precoce, das botas de compressão pneumática, né? Todos os métodos mecânicos aí. Mas eu quero que vocês gravem, porque é o que as questões pedem, quando fazer a profilaxia medicamentosa. E a gente tem uma escala de triagem de risco de desenvolvimento de tromboembolismo venoso, que é essa escala de Caprini. Eu não coloquei essa escala aqui, porque não é o foco. Eu não quero que vocês decorem essa escala, ela é enorme. Existem vários fatores de risco e cada um tem uma pontuação diferente. Por exemplo, idade do paciente. Se for um paciente acima de 71 anos, ele pontua 3. Se for um paciente que tem um fator 5 de Leiden, ele também pontua 3. Aí tem algumas outras características que pontuam 2, algumas características que pontuam 1, sabe? Eu não quero que vocês decorem. O que eu quero que vocês saibam é que um Caprini maior do que 2, a gente tem indicação de fazer a profilaxia medicamentosa para o tromboembolismo venoso, e essa profilaxia é feita através do uso da heparina, seja ela de baixo peso molecular ou da não fracionada, ok? Por fim, para a gente fechar o nosso tripézinho, a gente vai falar de exames complementares. E o que é que eu quero que vocês saibam de exames complementares? Que não se deve solicitar exame complementar de rotina para os pacientes, tá? Mas é idoso. Não deve ser solicitado de rotina. É o que eu quero que vocês saiam daqui sabendo, né? Do mesmo jeito do parecer cardiológico, nos ambulatórios de cirurgia, a gente tem esse hábito de sair solicitando hemograma, coagulograma para todo mundo, mas o importante é a gente fazer um bom exame físico, uma boa anamnese, principalmente uma boa anamnese do paciente, perguntar se ele já fez algum procedimento, já sangrou demasiadamente. Se ele tiver algum fator de risco, a gente vai pedir um exame guiado para aquilo dali, a gente vai pedir exame com um porquê. Mas, via de regra, a gente não deve solicitar de rotina. De rotina quer dizer o quê? Quer dizer sem motivo nenhum, só porque vai fazer um procedimento, vou solicitar um hemograma com coagulograma aqui. Nada disso. É isso que as questões vêm cobrando atualmente, esse conceito mais moderno de manejo pré-operatório do paciente, tá certo, gente? Um manejo mais racional. E para finalizar essa partezinha de pré-operatório, eu queria conversar com vocês sobre esse protocolo de cirurgia segura, outra coisa que vem também sendo cobrada, uma coisa mais moderna. E é super importante, de fato, a gente criar o hábito no bloco cirúrgico de fazer esse checklist. Então, é uma coisa básica que tem que estar na cabeça da gente, certo? Geralmente, uma enfermeira, ou até a própria equipe médica, tá lá com o checklistzinho e vai perguntando, toda a equipe tem que participar aí na resposta. Então, no momento de indução anestésica, que é o que a gente chama de sign-in, certo? Sign-in, no momento da indução anestésica, a gente tem que checar a identidade do paciente, então, como é o nome completo, sítio cirúrgico, vai operar o quê? Lateralidade, então, se for uma cirurgia ortopédica no braço, checar se é o braço direito, o braço esquerdo e marcar o braço certo para não ter problema de confundir, tá? Verificar se o oxímetro de pulso está funcionando, se todos os equipamentos anestésicos estão ali funcionando, se tem máscara, se está tudo certinho, certo? Se o paciente tem alguma alergia, para não fazer nenhuma medicação que o paciente seja alérgico. Avaliar a via aérea do paciente, também é nesse momento que a gente faz a avaliação de via aérea, certo? Risco de perda sanguínea. E aí? Isso é o primeiro momento. O segundo momento é o momento antes da incisão, que a gente chama ele de time out, certo? Então, no time out, a gente vai confirmar que todos os membros da equipe estão lá presentes e a função. Então, cirurgião vai lá, diz meu nome é tal, aí auxiliar diz o nome. É assim mesmo que acontece, viu? E qual é o procedimento que vai fazer, e confirma de novo qual é a lateralidade. A pessoa que está fazendo o checklist vai perguntar de novo quais as etapas críticas da cirurgia, checar se a antibiótico profilaxia foi feita, né? E qual foi o tempo, se foi feita nos últimos 60 minutos. Então, é nesse tempo aqui que a gente vai checar essa parte. E aí, gente, antes do paciente sair da sala, então terminou a cirurgia, antes do paciente sair da sala, é um tempo que a gente chama de sign out, certo? Então, a gente já viu sign in, time out e sign out, certo? Então, no sign out, no momento de saída, a gente vai checar as compressas, tá? Ver direitinho se os materiais estão todos ali na mesinha, se não ficou nenhum material dentro do paciente, se não ficou nenhuma compressa dentro do paciente. Então, são tempos importantes nesse sign out,
tá? São os tempos que eu destaco aqui nesse sign out. Então, isso vem sendo cobrado, é importante que vocês leiam e conheçam esses tempos, tá? Não é decoreba, é só você pensar, né, o que deve ser feito em cada etapa dessa.